Você começa a acompanhar agora a revisão de Química. Reveja aí com o Mané classificação e aquecimento de materiais e fase, entre outros temas. Olá, meus amigos, e aí, como é que estamos? Estamos aqui de novo, agora para, numa boa e tal, fazer uma revisão com você daqueles tópicos mais importantes que nós vimos nesse nosso primeiro semestre. É uma coisa muito importante revisar, que vai entrando na sua cabecinha de novo, né? Você vai recordando todas aquelas coisinhas que a gente falou e vai cada vez sabendo mais química e vai para o seu vestibular com muita alegria. Vamos lá, primeira coisa que eu falei para você quando eu cheguei aqui, o que foi? Olá, meninos, pois é, mas dentro da química foi o seguinte: o que é um material? Lembra disso? Qualquer coisa que ocupa lugar no espaço e é formada de átomos. Se esses átomos forem iguais, eu tenho um elemento químico. Elemento químico é um material formado de átomos iguais. Os átomos se combinam, formam o quê? Moléculas. E as moléculas constituem as substâncias puras. Substância pura é um material formado por moléculas iguais. Se dentro das moléculas tiverem átomos iguais, eu tenho uma substância simples. E se dentro das moléculas tiverem átomos diferentes, tem uma substância composta. E mistura? O que é mistura? Material formado por moléculas diferentes ou átomos diferentes não ligados quimicamente. Você lembra disso? Eu lembro perfeitamente disso. Foi com muita alegria que eu te mostrei isso aí. E vamos ao visual que diz tudo isso de maneira mais interessante ainda. Vamos lá. Elemento químico. Material formado por átomos iguais, representado por um símbolo. Um símbolo. O que é um símbolo? Uma letra só maiúscula ou duas com a segunda minúscula. A primeira sempre maiúscula, a segunda se houver minúscula. Uma substância é um material formado de moléculas iguais. Por quê? Porque os átomos se unem para formar moléculas. Se os átomos dentro das moléculas são iguais, a substância é simples. E se os átomos dentro da molécula são diferentes, é uma substância composta. Mistura, meu amigo, o que é mistura? É um material formado por moléculas diferentes ou átomos diferentes não ligados quimicamente. Por exemplo, o ar atmosférico, moléculas diferentes ou átomos diferentes não ligados quimicamente. Muito bem. Essa é uma classificação dos materiais pelo aspecto interno que você não vê. Aí veio uma outra aula e nós falamos o seguinte, que há uma outra classificação de materiais pelo aspecto externo, pelo visual, pelo que você vê. Um material pode ser homogêneo, se tiver um único aspecto visual, ou heterogêneo, se tiver mais de um aspecto visual. Como que você sabe isso? Pelo microscópio comum. Pelo microscópio comum. Um material homogêneo é também chamado monofásico. O que é monofásico? Uma fase só. Um só aspecto visual quando observado ao microscópio. Se ele tem mais de uma fase, ele é polifásico, bifásico, trifásico. Ele é heterogêneo. Vamos ver como é que fica isso no visual? Você vai gostar. O que é fase? Fase é cada aspecto visual do sistema quando observado ao microscópio comum. Que microscópio comum é esse aí? É o microscópio óptico. Muito bem. E o que mais que a gente tem para falar para você? Observe bem. Quando o material é homogêneo, um único aspecto visual. Quando é heterogêneo, mais de um aspecto. Mas e para contar a fase, amiguinho? Como é que você vai contar a fase? Tem aqui umas regras básicas. Não são ácidas, hein? Ih, que piadinha de mau gosto. São regras básicas. Muito bem. Vários pedaços de um mesmo sólido constituem uma única fase, que é uma fase descontínua. O que é fase descontínua? Quando aquela aqui tem intervalos. Por exemplo, 2 pedaços de gelo é uma única fase. Milhares de grãos de areia é uma única fase. Vários sólidos diferentes pulverizados sempre formam várias fases. Por exemplo, quando você tem carbonato de cálcio e óxido de cálcio, os dois são brancos, mas se são sólidos diferentes, são várias fases, desde que eles estejam pulverizados, né? Exceção, liga metálica, tipo ouro. Eu tenho ouro, cobre e prata e não dá para distinguir. Liga metálica é a exceção desta regra. Vários gases formam uma só fase. Isso é muito importante, meu amigo. Demais de importante. Mistura de gases é sempre homogênea. Então eu posso pensar o seguinte: mistura de sólidos é sempre heterogênea. A única exceção é a liga metálica. Mistura de gases é sempre homogênea, não tem exceção. Mistura de líquidos pode ser homogênea ou heterogênea. Heterogêneo se tiver mais de um aspecto visual, tipo água e óleo.
E homogênea, um único aspecto visual, tipo água e álcool. Líquidos, um único aspecto, homogêneo. Mais de um aspecto, heterogêneo. Sólidos, sempre heterogêneo, com exceção da liga metálica. E gases, sempre homogêneo, sem exceção. Muito bem, meu amigo. E agora vamos falar sobre um outro assunto que você gosta muito. Aquecimento de materiais. Identificação de um material. Você recebe no seu laboratório uma amostra de um material. Ele é uma substância ou uma mistura? Não sei. O que você faz? Um aquecimento. Observe que coisa linda, maravilhosa. Olha, mas que gráfico bonito, hein, cara? Olha aí. Se for uma substância pura, meu grande amigo, o que vai acontecer? 2 patamares. Um patamar na fusão e um patamar na ebulição. Um patamar na fusão e um patamar na ebulição. O que é patamar? É uma reta paralela ao eixo de baixo, né? Ou o outro eixo. Mas um patamar, no caso, é isso aqui. Fusão, ebulição. E se for mistura? Se for mistura, você vai ter não patamar na fusão e não patamar na ebulição. Então, quando que é uma substância pura? Quando tem 2 patamares. Quando que é uma mistura? Quando não tem patamar. Então você presta atenção, olha pra cá, meu, presta atenção. É uma substância pura quando você tem 2 patamares, um na fusão e um na ebulição. É uma mistura comum quando? Quando você não tem patamar, nem na fusão, nem na ebulição. Tem aí no meio a mistura eutética, que é apenas fusão constante, mas não ebulição, e a azeotrópica, apenas ebulição constante, mas não fusão. Muito bem. E agora? O que você vai ver? Você vai ver uma coisa muito interessante. Observe aqui. Separação de misturas. Olha aí, cara, era o fim do primeiro assunto. Eu tenho misturas heterogêneas e misturas homogêneas. Heterogêneas, mais de um aspecto visual, mais de uma fase. Então eu tenho o quê? Filtração. Quando você tem um sólido e um líquido. Exemplo, água e areia. Então você usa um funil comum e passa lá a mistura. Resultado, a areia vai ficar no funil e a água vai passar dando risada. Decantação. Você tem 2 líquidos, tipo água e óleo. Decantação, você tem 2 tipos, 2 líquidos, tipo água e óleo, onde você tem o funil de decantação. Tá aqui, né? O que mais? O terceiro processo, já vai adentrar já o seu vídeo. Ah, ele aí. É a dissolução. Dissolução é mistura de sólidos. Dá um exemplo aí, mané. Pois não, sal e areia. Como é que você faz para separar sal? Isso já caiu no vestibular, meu amigo, é brincadeira, viu, cara? Como é que separa sal de areia, açúcar de areia? Joga um líquido que dissolva um dos componentes. Por exemplo, o sal. Aí a areia fica. Aí quando você passa no funil, a areia fica no funil. E o sal misturado com a água passa para o filtrado. Chama-se resíduo, o que fica no papel. Chama-se filtrado, o que passa pelo papel e vai para o copo Becker. Último processo de separar a mistura heterogênea é a flotação, que são 2 sólidos. Flotação, 2 sólidos, tipo areia e serragem. Difere no quê? Difere na densidade. Jogas um líquido no qual a areia afunde e a serragem boia. Que líquido é esse? É água, bichinho, tá certo. Então a serragem boia e a areia afunda. Aí você tira a água por catação. Vai invadir o seu vídeo o processo de separar misturas homogêneas. Veja só. Aí foram heterogêneas. Vai adentrar, ele aí, misturas homogêneas. Aquelas que têm uma só fase, um só aspecto visual. Só tem um importante, cara, não vou te perder, não vou tomar muito teu tempo não. É destilação. Destilação, que pode ser simples ou fracionada. Quando que é simples? Quando só um componente evapora. Tipo sólido e líquido, só evapora a água, o sal fica. Fracionada, os 2 evaporam. Difere no ponto de ebulição. Primeiro evapora o de menor ponto de ebulição, que é a acetona, e depois o de maior ponto de ebulição, que é a água. Meu amigo, vimos todo o primeiro capítulo, que é muito importante e cai muito no vestibular. Separação de misturas, classificação de materiais, aquecimento, tudo isso aí é uma coisa por demais importante. Muito bem. Mas adentrávamos depois o seu lar para falar sobre teoria atômica molecular. Então o que eu falava para você? Eu falava para você que eu precisava pesar um átomo. E como é que eu vou pesar um átomo? Não tem como pesar átomo, né? Então eu criei uma escala relativa, que era a unidade de massa atômica. Um átomo é tantas vezes mais pesado do que a unidade de massa atômica. Por exemplo,
Se a massa atômica do ferro é 56, quer dizer que um átomo de ferro é 56 vezes mais pesado do que a unidade de massa atômica. A massa molecular é a soma das massas atômicas. Por exemplo, H2SO4. Então o H pesa 1, 1 vezes 2, 2, o S pesa 32, o A pesa 16 e vamos que vamos. Mas isso não resolvia o meu problema na prática, na padaria, no supermercado. Como é que eu vou comprar açúcar de unidade de massa atômica? Nem que fala que não tem, não é verdade? Então aí definiu-se átomo-grama e molécula-grama. Átomo-grama, veja como os químicos são inteligentes. Um átomo não dá para ver, mas um montão dá. Lembra? Então os caras falaram em átomo-grama. O que é átomo-grama? É a massa de um mol de átomos. E qual é a massa de um mol de átomos? É a massa atômica expressa em gramas. Um átomo-grama é a massa atômica expressa em gramas. E contém 6 vezes 10 a 23 átomos, que é um mol de átomos. A molécula-grama tem a mesma ideia. Não dá para ver uma molécula, mas um mundaréu dá. Então eu pego um mol de moléculas, 6 vezes 10 a 23 moléculas. Um mol de moléculas é a molécula-grama, que corresponde à massa molecular expressa em gramas. Nós chamamos isso aí de formulão. Meu amigo, veja, adentra o seu recipiente, a sua sala, o seu quarto, o seu banheiro. Aí está, um átomo-grama é a massa atômica expressa em gramas e apresenta 6 vezes 10 a 23 átomos. Não se usa muito mais essa palavra átomo-grama, mas eu acho importante porque marca bem o que é a coisa. Átomo-grama é uma caixinha, né? É uma caixinha que tem isso aqui de átomos e cuja massa é o peso atômico expresso em gramas. Veja você, um mol, ou uma molécula-grama, né? É a massa molecular expressa em gramas. Apresenta isso tudo de moléculas. E se for um gás na CNTP, apresentará 22,4 litros. Um mol é sempre esse número. Um mol de moléculas sempre corresponde à massa molecular expressa em gramas. E ocupa um espaço de 22,4 litros. Se for um gás e estiver nas condições normais de temperatura e pressão. Meu amigo, revisamos assim capítulos muito importantes que foram companheiros nossos todo esse primeiro semestre. Tá bom? Amiguinho, tem mais revisão. Não perca!